Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Peterson e semanalmente eu gravo aqui junto com o meu Coffee e Heavy Metal ou Rock and Roll Hard Rock, tradução e interpretação pessoal, quero deixar claro que é pessoal, de alguma música escolhida, tá? Escolhida inicialmente por mim, mas vocês podem deixar nos comentários aqui pedindo alguma música que vocês queiram dentro deste campo, tá? Rock e Heavy Metal. Eu já recebi alguns pedidos de outros campos, mas eu estou tentando encaixar aqui no nosso canal, beleza? Bom, nós temos uma escola de inglês, The Teacher. Se você ainda não destravou o seu inglês completamente, se você ainda não tem confiança para falar inglês, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o WhatsApp aqui no comentário fixado, tá? Se você veio aqui só pela música, seja bem-vindo da mesma forma. Se você só está aqui pelo heavy metal, pelo inglês, bem-vindo, welcome, beleza? Hoje nós vamos falar no último vídeo, se você não viu ainda, vou deixar aqui no final desse vídeo a sugestão, foi do Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, foi tema também de um filme muito legal, Armageddon, então dá uma conferida lá se você ainda não assistiu. E neste vídeo último, eu havia comentado que hoje iria surpreender algumas pessoas, talvez você não conheça essa música, o cantor, o intérprete dela, com certeza você já ouviu falar. E eu quero contar, o vídeo provavelmente vai ficar um pouco mais longo, então se você quer ir direto para a música, pode pular, avançar um pouquinho o vídeo e assistir na velocidade 2. Vou contar uma história muito pessoal com relação ao cantor de hoje, que é o nosso queridíssimo orgulho aqui do Brasil, o André Matos. Né? O André Matos que nos deixou em 2019, 8 de junho, se não me engano, tá? 8 de junho é a data de morte dele. Morreu cedo demais, 47, se não me engano. Alguém, por favor, me corrija aí. Para quem não conhece, que eu acho difícil, quem gosta de heavy metal com certeza conhece, o André Matos ficou muito conhecido por ser o primeiro vocalista do Angra, né? Uma banda que eu já gravei o vídeo aqui, embora a Rebirth, a música que eu tenha gravado, tenha sido com o Edu Falaschi, tá? Não com o André. Mas o André foi o primeiro vocalista, foi o frontman da banda, foi através do André, e claro, sem menosprezando o talento dos outros músicos também, mas foi muito devido ao André que o Angra se tornou famoso, né? Conhecido não só nacionalmente, mas fora do Brasil também. Ele começou no Viper, se não me falha a memória também aos 13 anos, e a voz dele já impressionava. Ele é um cara de um talento ímpar, ímpar, tá? Para mim é o meu, assim, o Angra é a minha banda favorita, tá? O André, para mim, embora eu goste muito do Edu, eu gosto muito do Fablione, que agora já não é mais vocalista do Angra, mas para mim o auge, né, o ápice do Angra é o André Matos. O André Matos é o Bruce Dickinson para mim é o cantor mais técnico, o melhor cantor do mundo, né? Junto com o Fred Mercury, talvez, que já nos deixou faz tempo. Mas o André Matos, para mim, por toda a potência vocálica, né, que ele tem, todo o timbre que ele alcança, para mim, ele é insuperável, inigualável, tá? Bom, na época, né, lá na minha adolescência, para mim era só Guns N' Roses. Eu já contei em outro vídeo, comecei a gostar do Iron Maiden graças ao meu irmão. E o meu primeiro contato com o Angra foi um contato com Carry On, que é uma música que eu ainda vou fazer, tá? E quando eu ouvi aquela voz, que é do CD Angels Cry, o CD de estreia da banda, quando eu ouvi aquela voz, cara, eu fiquei estupefato. Eu falei, cara, que voz é essa? Fui pesquisar e aí eu conheci o Angra e o resto é história, tá? Tem mais uma coisa legal. Eu tenho um autógrafo do André num disco. A minha irmã teve um namorado que conhecia o André, que tocava numa banda. Ele levou o disco para mim. Já vi alguns shows do André, vi eles. Para quem não sabe, nós somos aqui de Araraquara, tá a escola. Mas Ribeirão Preto é uma cidade maior que fica aqui perto. Um dia eles vieram tocar num barzinho, eu fui, fiquei bem perto dele lá tal, mas nesse dia eu não consegui o autógrafo. Quem conseguiu o autógrafo no André para mim foi a minha irmã. E me perdoem, eu ia trazer o CD para mostrar o encarte do álbum com a assinatura do André, mas eu não consegui. Aliás, eu me esqueci.
Mas aí, minha irmã, se estiver assistindo, já estou dando os devidos créditos, né? O autógrafo que eu tenho, sim, é graças a ela. Depois que ele saiu do Angra, e aí entrou o Edu, né? Que também é um puta de um vocalista, mas o André, ele foi pro Xamã, né? Que eu já gravei também Fairy Tail. Gravou 2 discos com o Xamã e depois do Reason, segundo CD, ele foi para uma carreira solo. Aqui tá a capa do que pra mim, é o ápice, é o auge da carreira do André. Ele, para mim, minha opinião, ele alcançou o pináculo vocal dele, de criatividade musical, de talento, de técnica nesse disco aqui, Time to Be Free, que eu tenho com muito carinho, guardado. Depois ele lançou outros, né? Eu tenho todos que ele já lançou, mas esse para mim é especial porque todas as músicas, a exemplo do Ritual, né, o primeiro CD de Xamã, todas as músicas das músicas aqui são sensacionais, sensacionais. Não é a música que eu coloquei aqui, mas quem procure aí Remember Why, lembre-se por quê. Remember Why, que essa música é fantástica, ele tem um final ali maravilhoso, tá? Mas a música que eu coloquei aqui é uma música muito especial para mim. É uma música que no final do vídeo eu vou contar uma história, não vou contar agora, tá? Então fica até o final que vale a pena essa história. É uma história pessoal e muito emotiva para mim. Eu vou contar no final que tem muito a ver com essa música. Essa música é a minha música favorita de todo o trabalho da carreira do André, tá? É por isso que eu disse no vídeo anterior que seria uma música especial, porque é muito especial para mim. É facilmente uma das minhas músicas favoritas, considerando todas as bandas, tá? Assim, do Angra ao Iron, ao Rhapsody, ao Aerosmith, ao Guns N' Roses, ao Queen, todas as bandas, a Vantage, todas as bandas, minhas bandas favoritas, essa aqui com certeza tá, acho que a top 3 aí, tá? É maravilhosa essa música. É uma música difícil até certo ponto de interpretar. Ela tem alguns símbolos, tá? Eu vou tentar aqui fazer uma humilde interpretação. É, pode ser considerada, bom, já adiantando um pouquinho a brevidade da vida, ou falar um pouquinho sobre a morte, o que acontece, sobre esse esforço que nós temos aqui diariamente da vida, né? Bom, alguns já mataram por esse esforço aqui, que é Endeavor. Se não me falha a memória, é a última música do disco, tá? Então ele fecha com chave de ouro. Essa música aqui é uma música bem pauleira, tá? Então ela é bem pesada, bem rápida, né? Flertando ali com o speed metal, power metal um pouquinho. O vocal dele tá sensacional como sempre. É uma música rápida e nós vamos ter dois solos, tá? O primeiro no meio da música, que é relativamente longo, mas o último, antes de entrar o último, que é o ápice da música, para mim é o clímax mesmo, eu conto a história emotiva, que é especial para mim, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com Endeavor. Bom, tradução de Endeavor, né? Tem várias traduções possíveis, pode ser traduzido como jornada, pode ser traduzido como tentativa. A tradução favorita que eu para essa música aqui, na minha opinião, é a tradução esforço, tá? É um esforço ou uma jornada, ok? Então, como nós vamos entender ao longo da música, ele vai falar sobre a vida, tá? A brevidade da vida e as rodas do tempo que não perdoam e que de repente tudo se vai, tá? Então, esforço é a minha tradução aqui, mas tem outras traduções possíveis, beleza? Então, se você não conhece, conheça agora e vamos curtir. Não sei se eu já falei, me estendi muito aqui na minha abertura, eu já avisei que o vídeo ia ser longo, mas deixa seu joinha aí, um comentário ajuda muito, ajuda demais, beleza? Let's go, guys, bora lá. Aumentar aqui. Essa música tem que ser ouvida alto, tá? Vamos lá. Eu vou ter que pausar rápido, trocar de slide rápido aqui, porque a música é rápida. The aftermath of disaster strikes down to the earth. Time is life's destroyer. Vamos lá. Esse aftermath aí é o que vem depois, tá? Pode ser traduzido como continuação
o que vem depois, consequência, como você preferir. Então, uma tradução legal aqui fica o depois do desastre, né? Então tem uma tragédia, o depois atinge a terra, strikes down, né? Então atinge a terra, time is life's destroyer. O tempo é o destruidor da vida, ok? Então já vai pensando aí nessa ideia de brevidade da vida, ok? Vamos lá. Time is life's destroyer, a transitional maxim conducting us all, as we split forever into. Eu vou pausar aqui porque depois ele vai emendar ao último verso e direto para o próximo slide. A transitional mixing, tá? Então, esse mixing com o NG aqui não é misturando, tá? O mix é o verbo misturar, mas o NG nem sempre é o ando, indo, indo ali que a gente aprende, tá? Aqui ele está substantivado, então aqui a gente traduz como uma mistura transicional, uma mistura que é transitória, tá? Uma mistura que não vai durar, nos conectando a todos, tá? Então, conectando-nos. As we split forever in two, conforme nós para sempre nos dividimos em dois. And the wheels keep turning, e as rodas continuam girando. Aqui é no sentido de a engrenagem continua girando, o tempo não para, as coisas não te esperam, tá bom? Eu disse que era cheio de imagem, tá? Não é fácil. Vamos lá. Suspend any time as we glide through the air. See your body below you. Então, suspenso no tempo, conforme nós flutuamos no ar. Veja o seu corpo abaixo de você, tá? Então, suspensos no ar e estamos pairando no ar e observando, né? Observe o seu corpo abaixo de você. Vamos lá. Olha a nota. Olha a nota que ele alcança. Feelings no longer hurt, no more fears within. Então, os sentimentos não machucam mais, nenhum medo resta por dentro. Flutuando no ar, flutuando no ar não, né? Pleonasmo, flutuando, olhando para baixo e vendo o seu corpo. Os sentimentos não machucam mais, não tenho mais medos. O que será que aconteceu? Morte. Morte. Aqui ele está, na minha interpretação, falando sobre a morte. Tá? Depois você está livre do seu corpo, não dói mais nada, você não sente mais nada. Tá? E as rodas continuam girando e o tempo não para porque você se foi. Olha essa parte que é o bridge, né? Pausar aqui, pessoal. Stand forever in the rain, watch the sun break through the sky. Parado, né? Stand aqui é stand up, né? Em pé, então parado eternamente na chuva. Observa o sol break through the sky, despontar no céu, perdão. Então, parado eternamente, para chamar de aquela imagem da pessoa parada na chuva, observando o sol perfurando o céu, tá? E aí ele vai falar: If this world has let you down, take a leap to higher ground. Se este mundo te decepcionou, então aqui nós temos uma expressão, let you down, te deixou para baixo, né, te decepcionou, dê um salto para um chão mais acima, dê um salto para um chão além, tá? Because your heart will never die, pois o seu coração jamais irá morrer. Então aqui ele está falando da infinitude da alma, tá? O seu coração, a sua alma, o seu espírito jamais vai morrer. E aqui dê um salto para um outro nível, né? Pode tá se referindo aí sim a alguma coisa no sentido: não desista agora, tá?
vá, faça algo melhor, vá fazer outra coisa, vá tentar uma coisa mais que te eleve mais. Ou pode até estar falando aí do lado de lá, né? Se é que vocês me entendem, tá bom? Como eu disse, interpretação pessoal é uma poesia, tá? Então podem, se tiver divergências aí, podem deixar no comentário, tá? Vamos ouvir. Agora vem o solo, tá? Vamos curtir. Esse é o primeiro solo. Parte final. Essa parte aqui me faz crer que antes do solo, né, ele estava realmente falando da morte, tá? Depois que você se vai, olha só. Conscience wakes to remind you. A consciência acorda, desperta para te lembrar. The rule of the game, a regra do jogo, tá? There's no turning back now, não tem mais volta. No turning back, ok? Então assim, vamos lá. Despertei, tô aqui, não tem como voltar. Ixi, é agora, já foi, cara. Aqui eu tô te lembrando a regra do jogo, não tem mais como voltar, tá? Vamos lá. You become someone else, your perceptions will change. Let me change forever with you and the wheels keep turning. Você vai se tornar um outro alguém, someone else. As suas percepções irão mudar, me deixe mudar para sempre com você e as rodas continuam girando e o tempo continua passando. Olha, olha as notas que esse cara alcançou. Agora de novo, ó. Bom, isso eu já traduzi, né? Se esse mundo te decepcionou. Pessoal, chegou. Ainda tem uma parte, mas essa é a parte favorita da música, tá? A partir daqui até o final é minha parte favorita, tá? E essa parte aqui que ele vai falar agora que a música vai dar uma acalmada, ele vai diminuir um pouquinho o tom de voz, é a história que eu queria contar pra vocês. Eu sempre gostei muito, muito do André Matos, assim, muito mesmo, né? Pra mim, já falei no começo do vídeo, ele era, né, um cantor excepcional. E quando ele morreu, lá em 2019, eu senti, obviamente, fiquei triste, falei, puxa, nunca mais teremos uma música do André, né? Nunca mais teremos uma música nova do André. E, cara, eu fiquei triste, obviamente, mas assim, fiquei triste. Falei, putz, né? O cara é tão novo, mano. Talvez ele fizesse quantas outras músicas, né, clássicas, que iam se tornar clássicas, né? E fiquei realmente triste, mas era só isso. Na época,
eu dava aula numa escola em São Carlos, né? São Carlos é uma cidade bem pertinho aqui, e eu viajava todos os dias, né? Uns 40, 45 quilômetros. E eu lembro que fazia uns 2 dias, talvez, que ele tinha morrido. Eu tinha uma pasta ali no meu carro, então tinha lá a pasta do Guns N' Roses, a pasta do Angra, a pasta do Iron Maiden, a pasta do Nightwish, e a pasta do Toata de Danann. Tinha a pasta com as bandas que eu gosto, com as músicas que eu tenho, né, os CDs, tava lá no pendrive. Tinha uma pasta chamada Diversos, né? E nessa pasta tinha músicas de N artistas diferentes que não se encaixavam em uma pasta específica. Por exemplo, tinha lá 3 ou 4 músicas do Queen, né? Eu não tinha uma pasta do Queen, tinha lá 3 ou 4 músicas do Aerosmith, tinha lá algumas músicas do Nazareth, algumas músicas do Pink Floyd, tava tudo misturado, né? Até de não tão metal assim, tinha umas músicas mais, sei lá, tinha um R.E.M., tinha Bittersweet Symphony do Verve, enfim, misturado, mas era um número considerado de música, talvez umas 60, 70 músicas. E nessa pasta aqui estava repetida essa música aqui, Endeavor. Essa música ela estava inicialmente numa pasta chamada, na pasta do André Matos, porque eu tinha uma pasta lá com todos os CD solos dele, né? O Born to Be Free, o Turn Off the Light e os CDs que eu não vou me recordar de todos aqui. E essa daí estava repetida nessa pasta, não sei se foi sem querer ou se na época eu pus ela em mais uma pasta, enfim. E estava tocando uma música qualquer, eu estava voltando. E aí eu comecei a pensar no André Matos. Falei, pô, meu, lembrei, né, da morte dele. Falei, cara, o André morreu. E aí comecei a pensar, fiquei triste. Neste momento, a música que eu estava ouvindo, que eu não me lembro, acabou e começou essa aqui, que é a minha música favorita dele. Começou essa aqui. E se tivesse sido o contrário, talvez eu tivesse ouvindo essa música e eu lembrasse dele. Não, cara, eu comecei a lembrar dele, aí começou essa música, aí eu me emocionei. Aí eu falei, nossa, eu levantei assim, a música o máximo que eu pude, vim cantando, e quando chegou nessa parte aqui que eu vou dar o play agora, eu chorei. Então, eu chorei, eu fiquei muito sentido, né, pela passagem do André. E aí bateu, né? Bateu aquela tristeza. Eu falei, cara, nunca mais vamos ter uma música do André Matos. E aí eu chorei. Aí eu fiquei extremamente emocionado com esse pedaço aqui, tá? Pela música, pelo que a letra diz e principalmente pela sonoridade dessa parte aqui. Então era isso que eu queria comentar com vocês aqui. A partir dessa parte aqui, ó. Só eu vou pausar para fazer a tradução, mas vamos lá. Tenho que me segurar aqui. Vamos lá. Essas noites de trovão não vão voltar. Simplesmente desapareceram. Essas noites de trovão tão escuras deixaram a minha visão claras, se tornar claras, deixaram a minha visão clara. E aí ele vai repetir o refrão. E depois vai entrar. Cara, ele atinge. Nossa. O esforço, essa jornada sempre leva tão longe, além da cena, além do que a gente consegue enxergar. O esforço sempre semeia o amor. Esse verbo diferente aqui, sal, é semear. The struggle ends up here. A dificuldade, as temperanças, os obstáculos terminam aqui, tá? A luta termina aqui. Cara, emende esse finalzinho com essa voz maravilhosa com o final da música, que é um solo longo que eu só vou deixar, só vou curtir com vocês. The struggle ends up here.
Até difícil falar, né? É até difícil falar. Acho que a principal virtude na música, né? Dessa arte é isso. É causar sensações e sentimentos que outras artes também causam, tá? Filme, que eu também gosto muito, livros emocionam. E cara, o mais legal é que cada pessoa tem um sentimento diferente, né, com músicas diferentes. Então é impossível expressar o que essa música, como outras, tá? Mas essa principalmente causa em mim, assim, é fantástico. Então é muito gratificante saber que o Brasil, que não é conhecido pelo rock ou heavy metal, tá? É muito mais respeitado nesse gênero heavy metal lá fora do que aqui. O Angra é um exemplo claro disso, Sepultura também é outro exemplo. É muito gratificante saber que nós conseguimos produzir artistas tão ou melhores do que os gringos, né? Que nós, mesmo não sendo um gênero musical tão difundido, tão conhecido aqui no Brasil, né? Aqui a predominância são outros gêneros, né? Mas é muito gratificante saber que a gente produz artistas como esse cara aqui que estudou música, né? Era formado em música pela Unicamp, artistas como, bom, eu já falei, Angra, Sepultura, tantas outras bandas aí brasileiras que são maravilhosas e que depende do gosto de cada um, claro, mas é muito gratificante, cara. André, onde quer que você esteja, cara, muito obrigado por proporcionar esse tipo de música para todo mundo. Cara, esse vídeo foi maior do que o normal, tá emocionante até. Saí um pouquinho da esfera do inglês aqui, fiquei falando mais de sentimento e tal, mas eu acho que a música também pede um pouquinho disso. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a você que ficou até o final, né, para ouvir a história toda, assistir o vídeo todo. Se você gostou dessa música, não conhecia ela tão profundamente assim, digita o nome dela e escreve Endeavor André Matos a capela. Vocês vão ver um vídeo de um minuto e meio que vai mostrar um pouquinho do que eu estou falando do talento que esse cara tinha, tá bom? Muito obrigado. Vídeo que vem, uma música mais alegrinha, tá? Uma música mais curta também. E a gente se vê lá. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima and see you later. Tchau. Valeu. Obrigado.